Capítulo 581 80% de sucesso. Os Pokémon de Caim perceberam a aura de energia ao redor de Altaria. Ao verem Caim ao lado dela, demonstraram preocupação, interrompendo o treinamento e se aproximando dele. Caim fez um sinal com a mão, indicando que tudo estava sob controle. Após receberem o sinal do treinador, os Pokémon retornaram ao treinamento, embora continuassem observando a situação pelo canto do olho. Sentindo a intensa energia de Altaria, Caim ergueu as mãos em sinal de resignação e disse: Eu também não tenho poder suficiente e sou forçado a agir desta forma. Mesmo que não estivéssemos aqui, eles viriam para aí. Nossa presença apenas atrasou a chegada deles, mas no máximo eles estarão aqui em 10 dias. Altaria observou Caim atentamente antes de liberar gradualmente sua energia. Caim respirou aliviado. Sentir o poder quase de elite de Altaria era avassalador. Quem são eles? Perguntou Altaria friamente, num tom que sugeria uma leve rejeição. Caim já esperava essa reação, mas não estava muito preocupado. Embora Altaria fosse poderosa, como um Pokémon que havia vivido em um ambiente fechado, suas percepções eram mais ingênuas em comparação com Pokémon do mundo exterior. Caim também sabia que ela tinha seus dois filhotes para cuidar. Eles são uma organização clandestina. Este lugar onde você mora se chama Ilha Mítica e a barreira que impede sua saída é o escudo mítico. A organização tem um interesse enorme nesta ilha que permaneceu isolada por tanto tempo. Atualmente, pelo menos 5 ou 6 treinadores de nível quase de elite estão esperando do lado de fora. Talvez você não esteja familiarizado com o que significa um treinador de nível quase elite, mas cada um deles possui pelo menos 4 ou 5 Pokémon tão fortes quanto você. Ao todo, existem quase 30 Pokémon desse nível. Você acha que esta ilha tem tantos Pokémon poderosos assim? E mesmo que tenha, será que eles se uniriam para se defender? As palavras de Caim deixaram Altaria sem palavras. Se os poderosos treinadores descritos por Caim realmente existissem, a ilha enfrentaria uma ameaça iminente de destruição. Caim havia exagerado um pouco. A equipe Rocket incluía treinadores de nível quase de elite, mas não tantos quanto ele afirmava, e nem todos tinham tantos Pokémon do nível de Altaria. No entanto, ele não estava totalmente errado. Quando a equipe Rocket atacou a ilha, haveria muitos treinadores de nível quase de elite. A Altaria começou a se sentir desanimada. A convicção na voz de Caim indicava que ele não estava mentindo. Ela não sabia quantos Pokémon na ilha eram mais fortes do que ela, mas, como um Pokémon do tipo voador, naturalmente tinha a vantagem de poder decidir entre lutar ou fugir. Ela já havia enfrentado vários Pokémon mais fortes, mas não tantos quanto Caim mencionou. Além disso, Caim havia apontado um fato crucial: os Pokémon da Ilha Mítica não se uniriam para lutar. Como nativa, Altaria sabia disso muito bem. Não há nenhuma esperança. Altaria suspirou tristemente. Caim percebeu o desânimo em suas palavras. Se Altaria estivesse sozinha, talvez não estivesse tão preocupada, mas seus dois fios pequenos eram inexperientes em combate. Sob sua proteção, eles haviam enfrentado poucos perigos e raramente lutavam. Caim decidiu aproveitar a oportunidade. Se você confiar em mim, posso tirá-la da ilha sem muita dificuldade. Também posso lhe oferecer um lugar seguro para morar. Para ser honesto, no mundo exterior, ocupo uma certa posição. Tenho meu próprio território que, embora não seja tão grande quanto a ilha mítica, é comparável ao seu. E em meu território, você não precisa se preocupar com nenhum perigo. Eu garanto. Seu território? Perguntou Altaria, olhando para ele com uma mistura de dúvida e ceticismo. Caim sabia que, comparados a Altaria, seus Pokémon não eram tão fortes. Juntos, eles não conseguiam igualar nem dois dos ataques dela. Sim, meu território. Eu sei que, comparados a vocês, ainda somos fracos. Mas certamente vocês podem ver que meus Pokémon não foram treinados por muito tempo, certo? Em menos de um ano, começando do zero, eles já chegaram a esse nível. Dê-me mais um ano e tenho certeza de que posso te superar. A confiança de Caim era evidente em seu rosto. O progresso que ele havia feito nesta vida lhe dava grande segurança. Mesmo ao enfrentar prodígios como Lanceus teve, Caim estava confiante de que poderia competir com eles. A Altaria assentiu levemente. Ela havia notado a juventude dos Pokémon de Caim. Alguns eram até mais jovens que seus próprios filhotes, mas já eram poderosos. Esse treinador possuía métodos muito eficazes para treinar seus Pokémon. No entanto, Altaria não respondeu imediatamente. Como um Pokémon prestes a se tornar um Pokémon de nível de elite, ela tinha seu orgulho. A única razão pela qual ela poderia considerar isso seria por causa de seus dois filhotes. Ela precisava de tempo para decidir se estava disposta a deixar de lado seu orgulho pelo bem de seus filhotes e confiar nesse ser humano.
Deixe-me pensar sobre isso, disse Altaria antes de alçar voo. Caim, observando Altaria desaparecer ao luar, sorriu para si mesmo. Eu quase a tenho. Ele havia conseguido convencê-la em 80% do caminho. Com a promessa de um refúgio seguro e território, Altaria já estava presa na rede de Caim. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente. Quem era o pai dos dois Soblu? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 582. Admito meu erro. Por favor, não me bata. O quinto dia. Ao acordar pela manhã, Caim descobriu que Altaria havia partido novamente, levando os dois Soblu consigo. No entanto, Caim não estava preocupado. Altaria se mostrou muito mais inteligente do que ele havia previsto. Ela compreendeu que o que ele lhe dissera não era apenas um exagero alarmante ou um engano deliberado. Ele apenas havia embelezado um pouco os fatos. Mas se os homens da equipe Rocket invadissem completamente Altaria e os dois Soblu, por serem espécies de Pokémon raras e de alta qualidade, seriam sem dúvida os principais alvos da equipe. Do ponto de vista de Caim, se ele tivesse poder suficiente, também tentaria capturar Altaria e seus dois filhos à força. Afinal, Altaria é um Pokémon capaz de mega evolução, o que lhe confere um potencial muito maior do que os Pokémon comuns. Além disso, após a mega evolução, ele ganhou os tipos Dragão e Fada, ambos incrivelmente valiosos no futuro. Sem perder tempo, Caim tomou o café da manhã e se teletransportou novamente para a região de Avenito com a ajuda de Slowking. O principal objetivo desta visita era procurar o suposto depósito de diamantes que poderia existir na área. Se Caim não tivesse derrotado Shuichi ontem, ele poderia ter conseguido obter algumas informações dele. No entanto, Caim também tinha seus próprios métodos únicos. Montado nas costas de Dapilon, Caim pegou a Pokébola de Larvitar. Ele imediatamente invocou Larvitar. Quando Larvitar apareceu na areia, seu peso enorme não o fez afundar. Caim percebeu que ele havia gerado uma fina camada de energia do tipo terra sob seus pés, impedindo-o de afundar na areia. O controle de Larvitar sob a energia do tipo terrestre havia melhorado novamente. Caim tinha grandes expectativas sobre como Larvitar usaria golpes do tipo terrestre em batalhas futuras. Assim que saiu, Larvitar olhou em volta e, vendo Caim em pé nas costas de Drapion, esboçou um sorriso feliz. Esse ambiente de arenito era um dos favoritos de Larvitar e ele se sentia completamente à vontade. Ele correu com suas perninhas em direção a Dapion, tentando agarrar os espinhos nas costas de Dapion para subir. No entanto, quando Larvitar usou sua força. Rachador. Char. Dapion soltou um grito. Um dos pequenos espinhos em suas costas acabou na mão de Larvitar. Larvitar olhou para o espinho em sua mão e depois para Dapion, que demonstrava sinais de dor. Ele se sentiu terrivelmente envergonhado, curvando-se repetidamente em sinal de desculpas antes de tentar recolocar o espinho em seu lugar original. Ele cuidadosamente colocou o prego quebrado sob a fratura. Após colocá-lo no lugar, Larvitar suspirou silenciosamente de alívio. Não pensei que fosse tão frágil, pensou o pobre Larvitar. No entanto, ele se esqueceu do próprio peso. Soprou uma brisa e a pequena estaca caiu no chão. A situação ficou extremamente constrangedora. Drapion já não sentia muita dor, mas não conseguia evitar um certo sentimento de impotência em relação ao seu pequeno companheiro. Esses espinhos eram como o cabelo dele, e quebrá-los doía. Aí não conseguiu evitar dar um tapa na testa. Usando suas habilidades psíquicas, ele rapidamente ergueu Larvitar. Larvitar, com sua pequena mochila vermelha, tinha uma expressão culpada, olhando para baixo e mexendo nas mãos, envergonhado demais para encarar Drapilon. O pico foi culpa minha. Admito meu erro, mas por favor, não me bata. Ao ver sua expressão, Caim não conseguiu conter o riso. Ah, tudo bem, Larvitar. Drapion não vai te culpar. Esse espinho vai crescer de novo logo. Embora Drapion não fosse mais do tipo inseto, ele ainda pertencia àquela família, e a regeneração de membros era uma habilidade que ele ainda possuía. Um pequeno espinho como aquele não era um grande problema para ele. Drapion também se virou e, com uma de suas pinças, deu um tapinha na cabeça de Larvitar, exibindo um sorriso que, embora intimidador, não carregava nenhuma má intenção. Larvitar, percebendo que Drapion não estava chateado, suspirou aliviado e deu tapinhas repetidos no peito com suas pequenas mãos. Ele estava tão empolgado que se esqueceu do próprio peso. Caim usou sua habilidade psíquica para libertar Larvitar, permitindo que ele subisse nas costas de Drapion. Embora Larvitar fosse bastante pesado, Drapion era extremamente forte. Mesmo sentindo o peso, ele conseguia suportá-lo.
Em pé diante de Caim, Lavitar abraçou o pescoço de Dapion com curiosidade, olhando ao redor. Caim deu um tapinha na cabeça de Lavitar. Ele era o seu trunfo. Lavitar, tente perceber se consegue sentir as energias ao seu redor. Onde você sente uma maior concentração de energia da terra ou da rocha? Perguntou Caim com um sorriso. Às vezes é difícil distinguir entre a energia da terra e a energia das rochas. Por exemplo, em alguns minerais, ambos os tipos de energia estão presentes. Na verdade, os dois tipos têm a capacidade de se transformar um no outro. Para um Pokémon como Lavitar, que é tanto do tipo Terra quanto do tipo Pedra, ele poderia absorver ambas as energias. Mas para um Pokémon como Aron, ele só conseguia absorver parte deles. Mesmo assim, onde quer que a concentração de energia do solo ou das rochas fosse densa, provavelmente existia algum tipo de depósito mineral. Ao ouvir o pedido de Caim, Lavitar fechou os olhos e começou a sentir. Um minuto depois, ele abriu os olhos e balançou a cabeça, indicando que não sentia nada de especial. Caim não duvidou dele e deixou Dapilon avançar lentamente enquanto Lavitar continuava monitorando a concentração de energia na área. Graças à sua extraordinária capacidade de controlar ambos os tipos de energia, Lavitar tinha o potencial de detectá-los. No entanto, por ser tão jovem, seu alcance de detecção era limitado, então Dapilon precisava se mover constantemente para realizar uma busca completa. Dessa vez, Flokind não os acompanhou, então Caim fez Gengar emergir das sombras para protegê-los dos ataques de Pokémon selvagens. Enquanto isso, Onchkrow voava bem alto, vigiando possíveis membros da equipe Rocket, como Shuichi. Se alguém visse Lavitar, Caim não hesitaria em fazer o que fosse preciso para eliminá-lo. A existência de Lavitar teve que permanecer em segredo por enquanto. No entanto, como um verdadeiro apreciador da boa comida, Lavitar logo detectou uma área com alta concentração de energia depois que Drapion percorreu uma certa distância. Ele apontou repetidamente em uma direção, e Drapion obedeceu, seguindo-o. Não estava longe, já que o alcance de detecção do Lavitar era limitado. Ao chegarem, Caim descobriu que era um monte de peles. Confiando na detecção de Lavitar, Caim pediu a Drapion e Gendar que removessem as grandes rochas da superfície. O fato de Lavitar conseguir sentir a energia através de tantas rochas surpreendeu genuinamente Caim. Por se tratar de uma região de arenito repleta de Pokémon do tipo Terra e Pedra, Lavitar, mesmo tão jovem, já demonstrava uma capacidade de percepção muito superior à de outros Pokémon. Caim só conseguia pensar: será este o futuro tirano do deserto? Ou talvez, será possível que os fragmentos da armadura de Groudon que ele carregava na mochila o tenham influenciado sutilmente? De qualquer forma, tudo estava caminhando numa direção positiva. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 583. Crescimento em todos os aspectos. Quando Dapion e Gengar finalmente conseguiram mover as grandes rochas que cobriam a área, as pedras preciosas escondidas embaixo delas foram reveladas. Como Caim foi o primeiro a descobrir este local, não havia nenhum Pokémon selvagem muito poderoso presente, então não havia necessidade de pressa. Caim examinou cuidadosamente a qualidade das pedras. Eles eram melhores do que ele havia imaginado, comparáveis aos que ele havia tirado de Bastiodon e Crocodile no outro dia. No entanto, o depósito aqui era muito menor. Com a colaboração de Drapion e Gendar, eles conseguiram extrair tudo em meia hora. Vale ressaltar que Larvitar, o danadinho, ficou preguiçosamente o tempo todo. Enquanto Drapion e Gendar trabalhavam arduamente para desenterrar as pedras, Larvitar sentava-se calmamente ao lado, segurando uma pedra maior que ele e mastigando alegremente. O som crocante dele mordendo, combinado com sua expressão de satisfação, dava a impressão de que ele estava saboreando uma deliciosa barra de chocolate. Caim não o impediu. Larvitar havia trabalhado muito hoje, então ele decidiu deixá-lo aproveitar isso como recompensa. Quando terminaram de extrair todas as peles, Larvitar também já havia terminado de comer sua pele e limpou as mãos, satisfeito. Embora não estivesse completamente satisfeito, ele sentia que podia comer o quanto quisesse hoje. Isso basicamente definiu o tom do dia para Caim e sua equipe. Enquanto exploravam a área de Alenito, Caim, Tapion, Tingar e Lavitar continuaram a procurar por mais depósitos minerais. As descobertas superaram as expectativas de Caim. A quantidade de recursos minerais naquele local era surpreendente. Em apenas um quarto da região de Arenito, o espaço da mochila de Caim já estava repleto de pedras preciosas. Comparando com as pedras que Steven vendeu por 10 milhões de Poké-dólares, Caim extraiu pedras no valor de 30 a 40 milhões em apenas um dia.
Além disso, a qualidade dessas pedras era muito superior àquelas que Stephanie havia vendido. No entanto, Caim não encontrou nenhum vestígio de diamantes nesses depósitos. Ele não tinha certeza se simplesmente não estava no lugar certo ou se sua hipótese inicial havia sido apenas uma coincidência. Além disso, como inevitavelmente invadiam o território de Pokémon selvagens enquanto mineravam, as batalhas eram inevitáveis. O Sokin de Caim foi a principal força nessas lutas e, ao final do dia, ele havia subido de nível, atingindo o nível 44 e entrando no nível intermediário avançado. Honchkrow e Jindar também liberaram a energia que haviam acumulado durante o treinamento, ambos subindo para o nível 42. Mas a maior surpresa do dia foi Floette. Embora fosse um Pokémon do tipo Fada, ela também possuía golpes significativos do tipo Gama. Como os golpes do tipo Gama são eficazes contra os tipos Terra e Pedra, Floette provou ser tão eficaz quanto Honchkrow e Jindar ao enfrentar esses Pokémon. Após esse intenso dia de batalhas, Floette subiu para o nível 33. Ela estava com Caim havia apenas 3 ou 4 dias e já havia subido 3 níveis, algo tão rápido que nem ela conseguia acreditar. Como resultado, ela começou a se esforçar ainda mais nas batalhas. Tendo crescido na natureza, Floyd entendia a importância de aprimorar seus poderes melhor do que qualquer outra pessoa na equipe. Embora também tenham encontrado alguns oponentes que não conseguiram derrotar, como Pokémon selvagens de níveis quase de elite, a vantagem natural de Slowking com o movimento teleporte facilitou a fuga desses oponentes lentos. Se não fosse por isso, Caim não teria ousado provocar Pokémon tão poderosos. Ao cair da noite, eles retornaram à área de pastagem. Eles haviam explorado apenas um quarto da área de Alienito, deixando uma vasta extensão ainda a ser explorada. Mesmo que não encontrasse a mina de diamantes, as pedras que já havia extraído representavam uma economia significativa para Caim, além de contribuírem para o crescimento de Lavitar e Aron. A energia que Lavitar e Aron absorveram das pedras também lhes permitiu subir de nível. Aron subiu para o nível 19 e Lavitar para o nível 12. Era evidente que a energia contida nessas pedras era verdadeiramente abundante. Sem precisar lutar, apenas absorvendo a energia das pedras, ambos apresentaram uma melhora considerável. Além disso, essa energia estava gradualmente transformando seus corpos, o que resultaria em uma explosão de poder quando eles finalmente evoluíssem. Neste momento, eles estavam construindo as bases para o seu futuro. O fato de a energia dessas pedras permitir que eles evoluíssem demonstra o quão valiosas elas eram. Com peles tão nutritivas, Larvitar e Aron se comportavam como pequenos maníacos, comendo avidamente, brincando alegremente e treinando diligentemente para gastar sua energia diária. Naquela noite, Altaria não se aproximou de Caim. Depois do jantar, ficou sozinha, contemplando as estrelas e refletindo sobre algo. Caim entendeu que era melhor não perturbá-la por enquanto, para evitar que ela pensasse que ele tinha segundas intenções. Entretanto, os dois Swablu continuaram brincando alegremente com o resto da equipe. Sob a constante proteção da mãe, parecia que eles nunca iriam crescer. Caim tinha certeza de que, se Altaria continuasse protegendo e mimando seus filhos dessa maneira, acabaria desperdiçando o incrível potencial deles. Mas, por ora, não era o momento certo para Caim dizer nada, pois isso só criaria resistência. Para surpresa de todos, Caim decidiu não participar do treinamento de seus Pokémon naquela noite. Em vez disso, sentou-se para meditar e treinar seu poder psíquico. Desde que atingiu o nível de um médium iniciante, Caim havia parado temporariamente de treinar essa habilidade. No entanto, ele decidiu retomar os estudos. Embora soubesse que alcançar o nível intermediário seria difícil, mesmo entre os médiums iniciantes havia diferenças de poder. Caim ainda possuía algumas pedras da Aurora e estava curioso para ver até onde poderia chegar depois de absorvê-las todas. Da segunda vez que absorveu uma pedra da Aurora, o processo foi muito mais suave do que na primeira e a energia foi absorvida sem problemas. Contudo, o aumento em seu poder psíquico não foi tão drástico quanto da primeira vez. Mas para alguém com um poder psíquico tão escasso quanto o Caim, ainda assim foi um reforço significativo. Após cada absorção, ele precisava de tempo para se estabilizar e se ajustar antes de usar outra pedra da Aurora. Com várias pedras em sua posse, Caim esperava absorvê-las em breve, pois isso aumentaria muito sua vantagem no uso de poderes psíquicos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 584. Eu poderia ter encontrado uma fortuna. Sexto dia. Ilha Mítica. Zona de Alenito. Caim, acompanhado por Apion e Lavitar, retomou sua busca pelo tesouro.
Para Lavitar, isso era uma fonte de imensa alegria, não tanto pela emoção da caçada, mas pela recompensa que geralmente o aguardava no final. Muita comida deliciosa. Na noite anterior, Lavitar havia relatado com entusiasmo a Aron o que acontecera durante essas expedições, deixando Aron extremamente invejoso. Se Aron tivesse as mesmas habilidades que Lavitar, ele teria insistido em se juntar a Caim para ajudar a encontrar mais minerais. Naquele dia, a caça ao tesouro começou sem problemas, mas quando chegaram às bordas da zona de Arenito, notaram algo em comum. De acordo com o mapa da ilha mítica, a árvore da vida ficava no centro da ilha. O prado onde a altaria vivia ficava na zona sul, bem longe do centro. Ao norte daquele prado estendia-se a floresta Scolipede, e além dela ficava a vasta região de Arenito, lar de muitos Pokémon do tipo Pedra e Terra. Além da zona de Arenito, ao norte, havia uma cordilheira que dividia a região em duas. Nesse dia, Caim e sua equipe, enquanto exploravam, se viram perto dessa cordilheira. Durante a busca, Caim deparou-se com vários poços profundos com claros sinais de escavação anterior. Esses poços, originalmente cheios de minerais, estavam agora vazios. O primeiro nome que veio à mente de Caim foi Xuxi. Este era certamente o lugar para onde Xuxi havia sido transportado e as peles armazenadas em seu bolso espacial provavelmente vieram daqui. Foram encontrados vestígios da escadil tanto no subsolo quanto na superfície. O que confirmou ainda mais as suspeitas de Caim foi que, em um dos depósitos indicados por Lavitar, Dapion encontrou diamantes incrustados nas rochas. Eles eram idênticos em qualidade e cor aos que Lavitar havia devorado anteriormente. Isso confirmou que não havia um verdadeiro depósito de diamantes na zona de Arenito, o que foi um pouco decepcionante. No entanto, a abundância de outros minerais que eles encontraram ainda era muito valiosa. Curiosamente, quanto mais perto chegavam da cordilheira, mais diamantes apareciam nos depósitos. Embora encontrar muitos diamantes na zona central pudesse ser normal, estar nos limites da região de Arenito tornava isso incomum. Após terminar a escavação de mais um depósito, Floete usou seu movimento terreno gamado para ajudar o Pokémon a recuperar energia. Então, depois de um almoço rápido, eles retomaram a busca. Eles não tinham ido muito longe quando Lavitar, empoleirado em Dapion, de repente pulou de alegria, quase fazendo Dapion tropeçar devido ao peso inesperado. Lavitar deu um tapinha rápido nas costas de Dapion em sinal de desculpas, com uma expressão que dizia: "Não foi minha intenção. Me desculpe." Percebendo a reação de Lavitar, Caim perguntou: "O que foi? Encontrou alguma coisa?" Lavitar assentiu animadamente, apontando com sua pequena mão para um local específico e gritando de entusiasmo. Ele parecia estar dizendo, ali, tem algo delicioso ali. Seguindo a direção apontada por Lavitar, Caim viu que ele estava gesticulando em direção à base da montanha. Seria mesmo um depósito de diamantes. Sem perder tempo, Caim instruiu Dapion a seguir para lá. À primeira vista, não havia sinais visíveis na superfície ou na parede da montanha. Era um penhasco íngreme com um ângulo de 90 graus, coberto de pedras soltas. Caim convocou todos os seus Pokémon, sabendo que trabalhar em uma área tão instável exigia cautela, pois pedras poderiam cair a qualquer momento. Drapion, por ser o mais habilidoso em escavar, assumiu a liderança. A mineração também servia como um excelente exercício para Drapion, ajudando a melhorar o controle corporal e a força das articulações. Lentamente, eles começaram a escavar sob o penhasco. Lavitar estava inquieto, andando de um lado para o outro, claramente atraído pelo que quer que estivesse lá dentro. Após cerca de 40 minutos de trabalho em equipe, justamente quando Caim começou a duvidar se Larvitar havia se enganado, algo aconteceu. Plan. O som metálico do golpe de Drapion indicava que haviam atingido algo duro. Ao ouvir isso, Larvitar correu para o local, apontando animadamente e quase babando, convencido de que haviam encontrado algo delicioso. Caim aproximou-se para inspecionar e encontrou pequenos fragmentos de diamantes brilhando na parede rochosa. Será que é um depósito de diamantes? Caim não podia acreditar na sua sorte. Será que a sua boa sorte também acabaria em breve? Motivado pela descoberta, Dapilon começou a cavar com renovado entusiasmo. Enquanto Caim recolhia as pedras, Lavitar aproveitava cada pequeno fragmento que caía, rapidamente o colocando na boca. O som estaladiço de diamantes sendo mordidos era inconfundível, e embora ele tentasse ser discreto, o barulho denunciou. No entanto, à medida que a escaração prosseguia, Caim notou algo estranho. A quantidade de diamantes parecia excessiva e, o mais intrigante, sua cor e qualidade eram antinaturais. Então, tudo fez sentido. Caim percebeu que esses diamantes não haviam se formado naturalmente.
Sua expressão mudou de surpresa para uma alegria imensa. Se as suas suposições estivessem corretas, ele tinha feito fortuna. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 585, Cabin. Caim tinha uma suspeita em mente. À medida que os Pokémon continuavam a cavar e a descobrir mais diamantes, essa suspeita aumentava. Ele separou alguns dos diamantes maiores, deixando os menores para Larvitar comer como lanche. Além disso, Caim decidiu também confrontar Aron. Quando Aron apareceu e viu Larvitar devorando diamantes freneticamente, seus olhos se encheram de inveja. Sem dizer uma palavra, Aron simplesmente sentou-se ao lado de Larvitar e começou a comer também. Larvitar percebeu a presença de Aron, mas não disse muito, apenas emitindo alguns sons enquanto mastigava, já que sua boca ainda estava cheia de diamantes. Embora Larvitar e Aron pudessem comer diamantes, em comparação com outros minerais, os diamantes eram bastante duros, então eles os consumiam mais lentamente. Além disso, os diamantes continham muito mais energia e ambos começaram a sentir como se seus estômagos estivessem chegando ao limite, como se fossem explodir. No entanto, ao verem o fluxo interminável de diamantes sendo descobertos, nenhum dos dois pareceu disposto a parar. De repente, Larvitar teve uma ideia brilhante. Ele tirou sua pequena mochila vermelha, que continha um fragmento da armadura de Groudon no compartimento principal, mas ainda tinha outros compartimentos vazios. Larvitar rapidamente encheu aqueles compartimentos com pequenos diamantes e abraçou a mochila com força, adotando uma atitude possessiva de extinção meus. Ninguém os toca. Ao ver a mochila vermelha de Larvitar, Aron pareceu um pouco confuso. Ele olhou fixamente para Larvitar, depois para Caim, como se expressasse silenciosamente que precisava de algo semelhante. Divertido com o comportamento deles, Caim não conseguiu conter o riso. Ah, tudo bem, pequeninos, não precisam brigar por isso. Afinal, esses diamantes são para vocês. Mas comer tantos diamantes como se fossem comida normal não é uma boa ideia. Você pode ter problemas digestivos. Esta será a primeira e a última vez. No futuro, prepararei uma dieta mais adequada para você. Aron, ligeiramente envergonhado, coçou a cabeça metálica enquanto Larvitar continuava agarrado à mochila, ignorando completamente as palavras de Caim, como se sua única preocupação fosse seu precioso bem. Indo, Caim decidiu recolher os dois Pokémon travessos de volta para suas Pokébolas. Depois de comerem tantos diamantes, provavelmente nem vão precisar jantar, pensou Caim. Ele só podia esperar que seus estômagos conseguissem digeri-los bem. Após se lembrar dos dois pequenos, a expressão de Caim tornou-se séria novamente. Ele olhou para onde Dapion ainda estava cavando, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Como se respondesse ao seu olhar, Dapion golpeou a parede com suas pinças mais uma vez e, de repente, a parede desabou, revelando uma passagem à frente. O interior não estava completamente escuro. Pequenas pedras semelhantes a diamantes, incrustadas nas paredes, emitiam um brilho fraco, iluminando a caverna em seu interior. Caim sentiu uma onda de alegria, convencido de que sua suspeita estava prestes a ser confirmada. Subindo nas costas de Dapion, Caim e seus Pokémon se aventuraram na caverna. Ele instruiu os Okin a selar o buraco que haviam cavado, impedindo a entrada de outros Pokémon. Essa passagem parecia fazer parte de um sistema de cavernas pré-existente, e agora Caim tinha que decidir qual direção seguir. Após observar a situação, Caim decidiu dirigir-se para a área onde os diamantes eram mais abundantes. Todos os Pokémon de Caim o acompanhavam, pois nesse tipo de ambiente desconhecido sempre havia o risco de encontrar perigo. A passagem não era muito larga, mal dava para Dapilon passar, então os outros Pokémon se posicionaram na frente ou atrás. Gengar se escondia na sombra de Caim, enquanto o Evile, por ser menor e mais ágil, assumia a liderança para explorar o terreno em busca de possíveis ameaças. Sokin permaneceu logo atrás de Caim, pronto para teletransportá-los para longe, se necessário. Por fim, Unchfel voava na retaguarda, vigiando para detectar possíveis ataques vindos de trás. Essa era a formação que eles usavam para avançar. À medida que se aventuravam mais fundo, a passagem foi gradualmente se alagando, permitindo que os Pokémon caminhassem com mais conforto. Dapion, com sua imponente altura de 2,5 metros, finalmente conseguiu se manter ereto enquanto eles se moviam. Após caminharem por cerca de 20 minutos, Caim calculou que haviam chegado ao coração da montanha. Este túnel, embora pareça plano, na verdade tem uma ligeira inclinação para baixo. De acordo com meus cálculos, estamos bem no meio da montanha, disse Caim, baseando-se em dados fornecidos por seu sistema. Pouco depois, eles chegaram a uma enorme caverna subterrânea.
As paredes do túnel estavam completamente cobertas de diamantes. Nesse ponto, Caim tinha 99% de certeza de sua teoria. Ao avistar o primeiro Pokémon dentro da enorme caverna, todas as suas suspeitas se confirmaram. O Pokémon que apareceu diante dele era do tipo Pedra e Fada. Um Pokémon comum na região de Kalos, mas raro em outros lugares. Era um Cabin. O corpo deste Pokémon era composto de pedras e diamantes. Assim, as pedras e os diamantes que Caim vinha desenterrando eram, na verdade, fragmentos caídos desses Cabin. Os Cabin nascem nas profundezas da Terra sob condições de alta pressão e temperatura, e o brilho das pedras preciosas em seus corpos serve como meio de proteção. Um dos Cabin que estava manipulando algo na parede. Num relance, Caim percebeu que ele estava encostando os diamantes que caíam de seu corpo nas paredes para fazer a caverna brilhar mais intensamente. Ao olhar mais atentamente, Caim viu muitos outros Cabin fazendo o mesmo. Quando Caim e seus Pokémon entraram na caverna, o Cabin mais próximo os avistou. Suas pequenas mãos, ou melhor, as estruturas semelhantes a orelhas em sua cabeça, deixaram cair um diamante que caiu no chão com um leve tilintar. O Cabin encarou Caim e seus Pokémon com olhos azuis cheios de curiosidade e confusão. Curiosidade sobre quem eram esses novos seres. E confusão sobre o porquê de estarem lá. Os outros Cabin também perceberam a presença de Caim e pararam o que estavam fazendo. Eles não demonstraram nenhum sinal de medo ou hostilidade, simplesmente observaram em silêncio. Cabin era um Pokémon de coração puro, sem qualquer desejo de atacar. Eram criaturas muito dóceis, especialmente aquelas que viviam em lugares pacíficos como este. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 586 A Lendária de Ansie. Silêncio. Um silêncio estranho preencheu a caverna. Um minuto depois. Clan. Diferentes diamantes caíram no chão, ou talvez fosse o som produzido pelos pequenos Cabinks se chocando uns contra os outros. Os pequenos Cabink finalmente reagiram e se reuniram. Eles olharam para Caim com expressões cautelosas. Finalmente, eles se lembraram das criaturas terríveis que seus ancestrais costumavam mencionar. Mas estes não pareciam tão assustadores quanto os anciãos haviam descrito. Os pequenos Cabink, com seus minúsculos corpos reunidos em um só lugar, pareciam um aglomerado de diamantes brilhantes e cintilantes. Quando Dapion e os outros viram essas criaturinhas, soltaram um suspiro de alívio. Esses pequenos Pokémon não só não pareciam ameaçadores, como também não transmitiam qualquer sensação de perigo. Pareciam mais uma pia de minerais. Caim não tinha intenções maliciosas. Se algum Pokémon consegue sentir malícia, os principais candidatos seriam os do tipo psíquico, seguidos de perto pelos do tipo fada. Embora o tipo fada não tenha sido oficialmente revelado, algumas datas e estudos sugeriram sua existência. Caim se perguntou se, depois de deixar a Ilha Mítica, ele conseguiria influenciar a Aliança a anunciar oficialmente o tipo fada. No entanto, esse pensamento foi passageiro. No momento, ele tinha um grupo de pequenos Cabink à sua frente. Sendo do tipo pele e fada, os Cabink não são muito fortes em batalhas, mas sua defesa é excepcional. Eles possuem atributos base de 150 tanto em defesa física quanto em defesa especial. O restante de seus atributos é bem mediano, com 50 em cada. No entanto, as fraquezas de Carbink também são evidentes, uma clara fraqueza quádrupla a aço, juntamente com fraquezas duplas a terra, água e grama, tornando-os fáceis de derrotar. Apesar de possuírem resistência dupla a tipos normal, voador, inseto, fogo e sombrio, os Carbink não são realmente adequados para combate. Isso confirmou o que Caim suspeitava desde o início, a existência de um grupo de Carbink. Somente um Pokémon como Cabink seria capaz de produzir diamantes de alta qualidade de forma uniforme e gerar grandes quantidades de minerais de primeira qualidade. Se Caim conseguisse capturar um grupo inteiro de Cabink, ele poderia resolver o problema de comida de Arom e Larvitar de uma vez por todas. Se isso acontecesse, o maior fardo de Caim seria aliviado e a pressão sobre ele seria significativamente reduzida. Afinal, a quantidade de comida que Arom e Larvitar consomem é impressionante. Caim já se preparava mentalmente para retomar seu trabalho como caçador e ganhar dinheiro freneticamente para alimentá-los assim que deixasse a Ilha Mítica. Mas ele nunca esperou encontrar um grupo de Cabink ali, e pelo que parecia, o grupo não era pequeno. Os Cabink são nativos da região de Kalos e não são particularmente raros por lá. Mas, embora não sejam muito raros, isso não significa que sejam baratos ou comuns.
Devido à sua aparência delicada e aos diamantes em seus corpos, as cabines são muito populares entre as jovens ricas e são altamente valorizadas pelas mulheres em geral. Possuir um cabim que é um símbolo de status, semelhante a exibir uma bolsa de grife ou um batom exclusivo. Por essa razão, embora os cabins não sejam raros, seu preço no mercado negro é incrivelmente alto. Inicialmente, Caim planejava comprar um grupo de cabim para produzir alimento para Arom e Lavitar. Mas, após pesquisar um pouco, percebeu que comprar alguns não seria problema, mas adquiri-los em grande quantidade era muito caro. Além disso, como não havia muitos no mercado, ele também enfrentaria a desaprovação das jovens aristocratas que os colecionavam. O custo era muito alto, então Caim abandonou a ideia. Ele jamais imaginou que os encontraria na Ilha Mítica. Os Kabink não são particularmente fortes em batalhas. Mesmo que um Kabink de nível de elite aparecesse, Caim não se preocuparia muito. O pior que poderia acontecer seria um impasse. Mas havia uma coisa que preocupava Caim. Diancie, um Pokémon considerado lendário, uma espécie de mutação de Kabink. Na região de Kalos existem diversas lendas sobre esse Pokémon. Quando um grupo de Kabink cresce o suficiente, uma mutação pode ocorrer, e essa mutação é Diancie. É o rei de todos os Kabink. Nem Kabink nem Diancie têm gênero. Embora Diancie tenha uma aparência feminina, na verdade não possui gênero definido. Diancie é uma mutação de Kabink e compartilha o mesmo tipo, pedra e fada. Mas, ao contrário de Kabink, Diancie possui um poder ofensivo significativo. Com 600 pontos de base em seus atributos, Diancie consegue se defender contra Pokémon pseudo-lendários sem muita dificuldade. Além disso, Diancie pode mega evoluir, o que confere um potencial muito maior do que um Kabink comum. Embora Diancie seja considerado um Pokémon lendário, ele não possui um papel divino. É semelhante aos Pokémon lendários, como os pássaros lendários, onde, embora possa haver mais de um exemplar de sua espécie, apenas um desempenha um papel divino. Diancie é bastante semelhante. Em um grande grupo de Kabink, apenas uma mutação pode ocorrer, e somente após a morte desse rei é que outra pode surgir. Se esse grupo de Kabink não for muito grande, Caim não se preocuparia. Mesmo com cerca de 100 Kabinks, as condições para que uma mutação ocorresse ainda não seriam atendidas. Mas se mais Kabink fossem escondidos mais fundo na caverna e um Diancie aparecesse, Caim certamente recuaria. Nesse caso, ele reputaria imediatamente a equipe Rocket e outra pessoa ficaria responsável pelo grupo. Afinal, Diancie é muito mais rara do que um Pokémon pseudo-lendário. E Diancie não precisa ser treinada do zero, uma vez que atinge o nível apropriado, ela já possui um poder formidável. Caim poderia exigir uma parte do Kabink em troca da informação, o que seria aceitável. É claro que isso só aconteceria se um Diancie aparecesse e Caim não conseguisse derrotá-lo. Mas se ele encontrasse uma Diancie recém-transformada, Caim provavelmente sonharia em ficar rico. Porque Diancie possui uma habilidade única, ela pode produzir Kabin. Os Kabinks são assexuados, portanto, para que o novo nasça, um Kabink mais velho deve fazer um grande sacrifício e só pode produzir um durante sua vida um processo semelhante à divisão celular. No entanto, Diancie pode criar Kabink infinitamente desde que tenha energia suficiente. Isso significa que possuir uma Diancie é como ter um reino inteiro de Kabink, um suprimento infinito de minerais e diamantes e, consequentemente, recursos ilimitados. Aim poderia então treinar quantos Pokémon quisesse sem se preocupar com recursos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 587 O Ministro Kabin. Aim permaneceu em silêncio ao lado de seu Pokémon sem fazer movimentos bruscos. Ele não revelou suas intenções, apenas manteve um sorriso que considerava amigável enquanto esperava o líder dos Kabink aparecer. Independentemente de haver ou não um Diancie entre esse grupo de Kabink, Caim não tinha planos de agir de forma imprudente por enquanto. Claramente, Caim estava pensando demais. Os Kabink, que viviam nessa caverna há incontáveis anos, nunca tinham visto o mundo exterior nem experimentado o perigo. Suas vidas eram simples, enriquecer seu mundo subterrâneo e preencher o solo com diamantes. Um grupo de mais de 100 Kabink estava diante de Caim, murmurando entre si. Após o medo inicial passar, eles se acalmaram rapidamente. Caim esperou em silêncio e com alguma frustração por 20 minutos antes que finalmente houvesse algum movimento entre os Kabin. Mas Kabin que emergiu das profundezas da caverna pelo menos mais uma centena. Entre eles, acompanhado pelos outros, estava um Kabin que parecia um tanto peculiar. Caim imediatamente fixou o ar naquilo.
Era quase 2 vezes maior que os outros, com 2 apêndices na cabeça que lembravam orelhas, muito mais largos que os dos outros cabim. Visto de fora, parecia simplesmente um cabim gordinho. Caim lembrou-se vagamente de que provavelmente se tratava do ministro Carbim. Será que já apareceu uma de Yancy por aqui? Mas, se for esse o caso, por que existem tão poucos Carbim? Perguntou Caim, franzindo a testa. De fato, se houvesse um Yancy presente, um grupo de menos de 200 Carbim pareceria surpreendentemente pequeno. No entanto, para um grupo sem uma Yancy, esse número parecia bastante elevado. Enquanto Caim refletia sobre isso, o ministro Cabin, cercado por muitos Cabin, aproximou-se lentamente dele. Embora o ministro Cabin fosse consideravelmente maior que os outros Cabin, ainda era pequeno em comparação com Caim. Para não parecer intimidador, Caim se agachou, tentando encontrar o ar do ministro Cabin. Esse gesto imediatamente conquistou a simpatia do ministro Caim. Diferentemente dos outros Cabin, o ministro possuía alguma compreensão do mundo exterior. Como um Cabin que havia sofrido mutação para essa forma, sua inteligência superava em muito a dos demais. Embora esse grupo tivesse vivido no subsolo por incontáveis anos, seus ancestrais já haviam experimentado o mundo exterior. Algumas descrições do mundo exterior foram transmitidas através das gerações. Somente o ministro Kabink e alguns anciãos entre os Kabink tinham acesso a essas informações. No entanto, com o tempo, grande parte desse conhecimento se perdeu, deixando os Kabink apenas com uma imagem vaga e distorcida do mundo exterior, moldada por sua imaginação. O ministro emitiu alguns sons estranhos, o modo de comunicação dos Kabink, já que eles não conheciam outro método. Aim percebeu, ativou sua telepatia e conectou sua mente com a do ministro Kabin. A princípio, o ministro ficou surpreso quando Caim falou em sua mente. No entanto, depois que Caim explicou e orientou por um tempo, o ministro gradualmente aprendeu a se comunicar com Caim por telepatia, embora de maneira um tanto rudimentar. O ministro ficou admirado com a habilidade de Caim, quase se curvando em reverência. Isso foi resultado de ter ficado confinado a um mundo pequeno por mais de um século. Eles nutriam um profundo respeito pelo desconhecido. E esse respeito era algo que Caim valorizava muito. Ao ensinar o ministro Kabinka a se comunicar, Caim aproveitou a oportunidade para analisar seus dados usando seu sistema, confirmando que eles diferiam ligeiramente dos Kabink comuns. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Kabink verde escudo. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco 48. Asterisco asterisco rocha mais fada. Asterisco habilidade e asterisco corpo limpo. Asterisco item em destaque asterisco sabedoria do ministro. Asterisco movimentos de ovo asterisco nenhum. Asterisco movimentos básicos asterisco investida, endurecer, arremesso de pedra, afiar, golpe baixo, refletir, rocha invisível, quebra de guarda, poder ancestral, mangual, troca de habilidade, gema de poder. Asterisco movimentos aprendidos asterisco poder da Terra, ascensão magnética, telecinese, gravidade, sala das maravilhas. Asterisco movimentos temem asterisco nenhum. Essa foi a primeira vez que Caim viu uma forma alternativa de um Pokémon e o sistema a categorizou simplesmente para fins de distinção. Ele também notou que o ministro Carbin carregava um item chamado Sabedoria do Ministro. Embora não soubesse sua função, tinha um palpite de que seria bastante útil. Ao ver a palavra sabedoria e observar a aparência robusta do ministro, Caim pensou, em tom de brincadeira, que talvez quanto maior o Pokémon, mais inteligente ele fosse. Após ensinar o ministro a se comunicar, Caim finalmente iniciou uma conversa adequada. Então, vocês realmente vêm do mundo exterior? E o lugar onde vivemos é apenas um pequeno canto desse mundo, nem mesmo uma fração de sua totalidade? Fez o ministro, iniciando sua primeira pergunta. Caim assentiu com a cabeça, sentindo-se cansado de ficar agachado, e sem se preocupar com a sujeira, sentou-se diretamente no chão. Ele respondeu telepaticamente, isso mesmo. Este mundo é vasto. O lugar onde você está agora é uma ilha no meio do oceano, e este mundo subterrâneo é apenas um canto da ilha mítica. Ao ouvir a confirmação de Caim, o ministro demonstrou mais uma vez uma expressão de espanto. Ao que parecia, os Kabink eram criaturas excessivamente satisfeitas. Depois de viverem no subsolo por tanto tempo, nem sequer haviam considerado explorar o mundo exterior. Suas vidas giravam em torno da escaração e da busca por um local adequado para viver, rico em energia e suficiente para sustentar sua tribo.
As minas que Caim havia descoberto na área de arenito eram meramente remanescentes deixados por esse grupo durante uma de suas migrações. Esse grupo vivia sob essa montanha há incontáveis anos, a ponto de considerá-la seu mundo inteiro. Após ouvir a explicação de Caim, o ministro decidiu não compartilhar a informação com a tribo imediatamente. Se era difícil para o ministro assimilar, seria ainda mais difícil para os outros. Entendo, mas mesmo que o mundo exterior seja vasto, não tem muito a ver conosco. Vivemos em paz aqui, e você é o primeiro a entrar em nosso mundo em tanto tempo. Ah, sim, junto com seus Pokémon, disse o ministro após assimilar o que Caim havia lhe contado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 588. O grande enganador faz sua jogada. Caim assentiu com a cabeça enquanto ouvia as palavras do ministro. De fato, se continuassem vivendo no subsolo, poderiam permanecer sem serem descobertos por muito tempo. Mas o problema era que Caim já os havia encontrado. Será que eles ainda poderiam permanecer escondidos? Caim não diria isso abertamente, mas a realidade era que eles já estavam sob vigilância. Caim sorriu e disse: É verdade, sou o primeiro a vir aqui em muitos anos. Mas onde há um primeiro, sempre há um segundo. Como você pode garantir que a próxima pessoa que vier não terá más intenções? Você está disposto a arriscar o destino de todo o seu clã? Tudo o que posso dizer é que os diamantes que vocês podem criar têm um valor extremamente alto no mundo exterior. Além disso, vocês mesmos, como Pokémon, são mercadorias de grande valor. Quando Caim se referiu a eles como mercadorias, a expressão do ministro Caim ficou um tanto desconfortável. No entanto, como um Pokémon do tipo fada com intuição aguçada, ele sabia que Caim não estava mentindo. Se o que Caim disse fosse verdade, então o mundo exterior só estaria problemas. Emergir à superfície significaria apenas que todo o seu clã passaria a ser cobiçado por forasteiros. Por que você está me contando tudo isso? Qual é seu objetivo? Perguntou o ministro Kabink, indo direto ao ponto. Em vez de responder diretamente, Caim manteve o sorriso e continuou: Deixe-me dar-lhe outra informação. Neste momento, estou entre as 30 primeiras pessoas a pisar nesta ilha. Lá fora, há um grupo de pessoas muito mais poderosas e aterrorizantes à espera de chegar. Quando isso acontecer, depois de tudo o que acabei de dizer, consegue imaginar o que vai acontecer? Exatamente. Todo o seu clã se transformará em mercadoria. Nem pense em cavar mais fundo no subsolo. Com a habilidade dessas pessoas, mesmo que você vá até o ponto mais profundo da ilha, não escapará do rastreamento delas, porque você vale o esforço. O rosto do ministro Carbink escureceu ainda mais porque, na verdade, ele estava considerando exatamente isso, cavar mais fundo para se esconder. Mas as palavras de Caim davam a entender que tal plano também não funcionaria. Porque o mundo exterior se tornou tão assustador? As histórias transmitidas pelo nosso clã, embora o mundo exterior fosse perigoso, se você encontrasse o lugar certo para morar, não era tão ruim assim. E eles nunca mencionaram a existência de uma espécie chamada humanos que poderia controlar Pokémon como nós. Talvez os anciãos do clã nunca tivessem encontrado humanos, ou talvez nunca tivessem visto humanos com ferramentas especiais. Há centenas de anos, a região de Kalos ainda não havia sido descoberta pela Liga Pokémon, então treinar Pokémon não era uma prática comum. Além disso, quem sabe se treinadores sequer existiam naquela época. Então me diga, qual é o seu objetivo? Não acredito que você tenha vindo aqui apenas para nos advertir, insistiu o ministro Cabin astutamente, indo direto ao ponto. Dessa vez, Caí não conseguiu se esquivar da pergunta, e um sorriso ainda maior se espalhou por seu rosto. Seus olhos escuros brilhavam intensamente. Ao verem a expressão de Caim, seus Pokémon, como o Dapion, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Assustador demais, o mestre estava prestes a enganar novamente. Mas alguém estava prestes a cair em sua armadilha. Se foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de Zolking e dos outros. Aí não se considerava um enganador, pelo contrário, acreditava que estava persuadindo os outros a chegarem à conclusão correta por meio da razão e da emoção. Usar a força bruta era para tolos. Se ele conseguisse conquistar todo o clã Cabin sem mover um dedo, seria muito melhor. Durante a breve conversa, Caim descobriu que aquele era todo o clã Cabin. Eles não sofreram perdas significativas ao longo dos anos, mas o custo de trazer um novo Cabin ao mundo foi extremamente alto. Com o tempo, eles conseguiram reunir pouco mais de 200 membros. Embora o número fosse pequeno, foi suficiente para satisfazer o apetite de Lavitar e Aron. Esse foi o primeiro pensamento de Caim. Claro que não é tão simples assim. Você já ouviu falar de um Pokémon chamado Diancie? Perguntou Caim com um sorriso.
Quando o ministro Kabink ouviu o nome de Ansei, seu corpo estremeceu. Talvez o outro Kabink não soubesse, mas quando se transformou em um ministro Kabink, compreendeu sua missão. Para servir um Pokémon chamado de Ansei, ajudá-lo a se tornar o rei de todo o clã Kabink e, assim, transformar seu povo no reino Kabin. Essa informação surgiu em sua mente quando ela completou sua transformação. Era um conhecimento gravado na essência do seu ser, uma espécie de instinto transmitido através da linhagem sanguínea da sua espécie. A figura rosa sempre estivera gravada na mente do ministro. Ele procurara por Diancie há muito tempo, mas nunca a encontrara. O ministro Kabink falou com a voz trêmula: Vê você. Você viu. Diancie. Nas lendas do clã Kabink havia descrições de Diancie, mas ela sempre foi considerada um mito. Somente o ministro, após visualizar a imagem de Diancie em sua mente, acreditou em sua existência. Ao longo dos anos, conseguiu convencer o resto do clã da existência de Diancie, embora eles nunca a tivessem visto. Não, eu não vi, respondeu Caim firmemente. O seu ministro Kabink sentiu que estavam brincando com ele. Mas pense bem, como alguém que nunca viu um Kabink antes, como eu poderia saber da existência de Diancie? Afinal, nem você viu um, certo? É só um mito, não é? Explicou Caim. O ministro refletiu sobre as palavras de Caim. Se eles próprios não tinham visto Diancie, como poderiam estranho tê-la visto? Mas como você sabe tanto? Perguntou o ministro, sem palavras diante da lógica de Caim. Caim sorriu, satisfeito com a astúcia do ministro. Eu sei como ajudá-lo a encontrar Diancie. Dentro de 5 anos, posso ajudá-lo a localizar seu rei. Quando isso acontecer, todo o clã Kabink se tornará o reino Kabink e você, ministro Kabink, será um verdadeiro ministro. Com as habilidades de Diancie, você não será mais uma presa fácil. Você se tornará um dos Pokémon mais poderosos de todos. 5 anos. Quem poderia imaginar o que aconteceria em 5 anos? Nessa altura, Tiritar já teria evoluído completamente e Caim teria o poder de um treinador de elite ou até mesmo superior. Embora encontrar Diancie fosse difícil, não era impossível. O grande enganador, Caim, havia oficialmente feito sua jogada. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 589. Um ponto vermelho em um mar de flores. Sério, o ministro Kabink não pôde deixar de perguntar, com a voz embargada pela emoção ao ouvir as palavras de Caim. Afinal, tudo girava em torno de Diancie, o Pokémon que todos esperavam que aparecesse. Caim assentiu firmemente. Sim, preciso apenas de 5 anos e, sem dúvida, encontrarei para você. E há algo ainda mais importante. Você não está mais seguro aqui. Se me seguir, posso garantir 5 anos de segurança. Se optar por continuar cooperando depois disso, posso oferecer ainda mais proteção e um território privado muito maior do que este. Caim falou com cautela, jamais sugerindo a captura de toda a tribo Kabink, mas sim propondo cooperação, um acordo mutuamente benéfico. Ao ouvir Caim, a expressão do ministro Kabink suavizou-se consideravelmente. Pelo menos me senti mais tranquila. Depois disso, Caim e o ministro Kabink tiveram uma longa conversa, durante a qual vários anciãos da família Kabink também participaram. Felizmente, Zolking ajudou Caim, permitindo-lhe manter uma comunicação mental prolongada com eles. Finalmente, chegou-se a um acordo. Caim assumiria a responsabilidade de realocar toda a tribo Kabink da Ilha Mítica, encontrando para eles um lugar seguro e reservado para viverem e providenciando a proteção necessária. Em troca, a tribo Kabink forneceria a Caim uma certa quantidade de diamantes e minerais como taxa de proteção. Essa é, em essência, uma situação vantajosa para ambos os lados. Nas montanhas atrás da cidade frondosa havia inúmeros lugares onde eles poderiam morar e onde Caim poderia garantir sua segurança até certo ponto. Para os Kabin, os diamantes e minerais que eles expeliam de seus corpos tinham pouca utilidade prática além de iluminar suas cavernas, então cumprir o acordo não foi difícil. Assim, ambas as partes chegaram rapidamente a um acordo. Além disso, a tribo Kabink exigiu que Caim encontrasse sua rainha Diancie dentro de 5 anos. Caim não aceitou sem hesitar. Em 5 anos, o valor que essa tribo Kabink poderia gerar seria provavelmente inimaginável, até mesmo para eles. Em resumo, Caim teria muito mais a ganhar, já que todas as suas promessas não passavam de cheques em branco. Embora o ministro Kabink fosse muito sábio, passou muito tempo isolado, o que o tornou vulnerável, ao contrário de Altaria, que era muito mais difícil de convencer. Foi por isso que a persuasão de Caim teve tanto sucesso desta vez. No entanto, levar mais de 200 Kabink não seria uma tarefa fácil.
Se não houvesse outra opção, Caim teria que capturá-los um por um em Pokébolas para transportá-los. Felizmente, antes de entrar na Ilha Mítica, Caim havia feito preparativos minuciosos e ainda tinha centenas de Pokébolas restantes. Inicialmente, ele planejava capturar alguns Pokémon raros e valiosos na Ilha Mítica, mas não esperava que sua primeira grande captura fosse uma tribo inteira de Cabin. Apesar disso, Caim não tinha queixas e mal conseguia conter o riso. Toda a tribo Carbink possuía uma capacidade de combate notavelmente baixa. O nível mais alto era o do ministro Carbin, que havia alcançado o nível 48, na faixa superior do nível avançado, mas ainda longe do nível quase elite. Mesmo que o ministro Carbin atingisse um nível quase de elite, Caim não se sentiria ameaçado. A capacidade de combate do Carbin era, para ser honesto, bastante medíocre. Eles serviram mais como alvos do que como combatentes. Quando o ministro Carbin soube que Caim precisava de grandes quantidades de diamantes e minerais, isso o levou ao local onde eles eram armazenados. O depósito era, na verdade, o local onde os Carbin acumulavam os diamantes e minerais que expeliam de seus corpos. Para os Carbin, esses recursos tinham pouca utilidade, mas para Caim eram um tesouro imenso. Quando Caim viu o depósito, ficou estupefato. Seria essa riqueza acumulada pela tribo Carbin. Terrível. O ministro Kabink mencionou que, devido a realocações anteriores, tiveram de descartar muitos desses recursos. Caso contrário, haveria muito mais. Além disso, muitos Kabink costumavam jogar fora os diamantes que pediam sem nem pensar em guardá-los. Caim, olhando para a sala repleta de diamantes, não pôde deixar de pensar que um dia ele poderia ser como Steven Stone, bebendo vinho e sendo servido por belas donzelas. Deus. Fortuna. Agora ele tinha comida para Laritar e Aron. Caim chegou a pensar que, com tantos suprimentos, não precisaria mais da tribo Cabim. Talvez ele já tivesse tido o suficiente. Mas só um tolo deixaria passar essa oportunidade. Afinal, era uma máquina de produzir diamantes em pleno funcionamento. Caim estava destinado a se tornar o primeiro magnata dos diamantes Pokémon do mundo. Caim sentiu-se afortunado por sua precaução em comprar uma mochila de grande capacidade antes de partir para a Ilha Mítica, caso contrário, não teria conseguido transportar tantos diamantes. Mesmo assim, depois de encher a mochila com diamantes, ainda sobraram muitas pedras de alta qualidade. Durante o processo, Caim também preencheu o espaço de armazenamento que havia retirado do corpo de Xuxi com diamantes e minerais. Agora, Caim podia dizer com orgulho que podia alimentar Lavitar e Aron. Seu caminho para o sucesso só iria se expandir. Embora não conseguisse fazer com que Lavitar e Aron se alimentassem exclusivamente de diamantes, ele poderia aumentar significativamente a proporção de diamantes em sua dieta. Ele pode até vender alguns diamantes e trocá-los por Pokédólares para treinar seus outros Pokémon. Em apenas um dia, Caim se tornou um magnata. Talvez o termo novos ricos descreva melhor a mentalidade atual de Caim. Após sair do depósito dos Cabin com o coração cheio de satisfação, Caim seguiu o ministro Cabin de volta ao salão principal. Agora, os diamantes incrustados nas paredes já não o impressionavam tanto. Em pequena escala, Caim estava se tornando arrogante. O que ele poderia fazer para parar de se sentir tão inflado? Ele estava procurando respostas, urgentemente. Sob a direção do ministro Cabin, os Cabin foram capturados um a um por Caim em Pokébolas. O ministro Carbink não entendia completamente como as Pokébolas funcionavam. Nem sequer pensou no que poderia acontecer se Caim os capturasse e depois os vendesse. Isso também representaria uma grande fortuna. Mas é claro que Caim não faria algo tão precipitado quanto matar a galinha dos ovos de ouro. Por que desperdiçar uma fonte contínua de renda quando ele poderia aproveitá-la aos poucos? Ao capturar o Carbink, Caim fez uma descoberta que quase o fez pular de susto. Todos os Kabink possuíam uma grande gema na cabeça, que concentrava toda a sua energia e era a parte mais importante de seus corpos. Se eles quisessem se dividir e formar um novo Kabink, tudo começaria com a divisão da gema em suas cabeças. As gemas em suas cabeças eram azul claras, da mesma cor que os diamantes em seus corpos. Mas Caim percebeu que um dos Kabink tinha uma gema na cabeça com um leve tom rosado. Não era muito óbvio, mas da perspectiva de Caim, era claramente visível. Um ponto vermelho em um mar de flores. Ele sabia que os diamantes de Kabink eram sempre azul claros e que só havia uma possibilidade para um diamante rosa de Ancier. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 590. O pequeno Kabink em processo de mutação.
Caim analisou imediatamente os dados desse pequeno cabim. Anteriormente, devido ao grande número de cabins, ele havia feito apenas uma varredura rápida, observando apenas um grupo de Pokémon com qualidades variadas e níveis relativamente baixos, sem dar atenção especial a este em particular. Após esse exame, Caim notou uma pequena diferença. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Cabin azul claro em mutação. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 25. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco rocha mais fada. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco corpo limpo. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco investida, endurecer, arremesso de pedra, afiar, golpe baixo, refletir, rocha furtiva. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco toca de aliado, poder da terra, troca de habilidade, telecinese, gravidade. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. À primeira vista, nada parecia muito extraordinário, exceto pela qualidade ligeiramente superior em comparação com outros produtos da marca Cabin. Mas era só isso, já que os Cabins não eram particularmente adequados para batalha. No entanto, as palavras sem notação chamaram profundamente a atenção de Caim. Embora os outros não soubessem, Caim entendia muito bem que Diancie só aparecia quando um Cabin sofria uma mutação. Tecnicamente, Diancie também é um tipo de Cabin, mas em comparação com estas, Diancie possui muitas características únicas. Este pequeno Cabin, que estava em processo de mutação, estava claramente evoluindo para Diancie. No entanto, Caim não sabia quanto tempo levaria para completar essa mutação. Embora um Cabin comum não possuísse grande habilidade em combate, se ele se transformasse em Diancie, a história seria completamente diferente. Sistema, registre e analise todos os dados deste Cabin. Tente descobrir o motivo de sua mutação e calcule quanto tempo levará para completar a transformação, ordenou mentalmente Caim ao sistema. Ver. Tarefa criada, análise em andamento, respondeu a voz mecânica do sistema. Caim guardou a Pokébola comum que havia usado inicialmente e pegou uma Luxury Ball para capturar o Cabin especial. Sua mutação tinha acabado de começar, e ele não tinha certeza se ela realmente se transformaria em Diancie. Caim queria levá-la consigo para estudá-la de perto. Talvez, com os recursos do sistema, ele pudesse descobrir a razão por trás da mutação, mesmo que a probabilidade de sucesso fosse baixa e se ele conseguisse desvendar a causa da mutação. Isso não significaria que Caim poderia produzir Diancies em massa. Claro, era um plano absurdo com uma chance infinitesimal de sucesso, mas... Isso. Mesmo que não conseguisse determinar a razão exata da mutação de Diancie, Caim não reclamaria de ter uma em sua equipe. Afinal, Diancie é um Pokémon lendário capaz de mega evolução, o que confere um valor comparável ao de pseudo-lendários. Embora sua força não se reflita apenas em batalhas, Diancie simboliza riquezas incalculáveis e oportunidades futuras. Além disso, em termos de combate, Diancie também não é fraca. Assim, encontrar uma Diancie dentro de 5 anos para cumprir a promessa feita a Kibo Cabin que deixou de parecer um mero sonho. No entanto, tudo estava apenas começando, e Caim não podia prever o que aconteceria no futuro. Talvez essa mutação resultasse apenas em outro ministro Cabin ou algum outro título na hierarquia Cabin. Contendo a empolgação, Caim continuou capturando os outros Cabins, um por um, em Pokébolas. Satisfeito, ele finalmente capturou o ministro Cabin, sentindo-se um pouco cansado. Foi a primeira vez que ele capturou mais de 200 Pokémon de uma só vez, e a parte mais surpreendente foi que eles se dispuseram a fazer fila para serem capturados. Caim até sentiu a mão doer de tanto apertar as Pokébolas. Depois de recolher tudo, Caim se espreguiçou para aliviar a rigidez nas costas. Mas tudo valeu a pena. Larvitar, Aron, garantia a sua comida. Agora cabe a vocês mostrarem o seu potencial, pensou Caim. Sokin e os outros trocaram olhares, impressionados com a forma como Caim havia conseguido enganar toda uma tribo. Claramente, suas habilidades de persuasão haviam sido cuidadosamente aprimoradas. Na verdade, alguns de seus Pokémon até começaram a se perguntar se, ao serem capturados por Caim, eles também não teriam sido persuadidos de alguma forma. Com exceção de Drapion, é claro, que fora chocado pessoalmente por Caim e não compartilhava dessas dúvidas. Ao sair da caverna, Caim respirou fundo, sentindo um grande alívio.
Desde que capturou Aron e Toshi e chocou Lavitar e outros Pokémon, Caim sentia uma enorme pressão sobre seus ombros. O custo de criar Pokémon sempre foi uma preocupação para ele, o que o levou a economizar mais de 30 milhões de Pokédólares para investir em seus Pokémon. Mas a partir daquele momento, as duas maiores preocupações de Caim foram resolvidas. Com comida garantida para Larvitar e Aron, Caim poderia dedicar mais tempo e recursos ao treinamento de Toshik, Poliwag e Muki. Uma vez totalmente treinados, seu poder não seria inferior ao de Tiranitar ou Agon. Na verdade, com sua habilidade e aumento de velocidade, Blaziken deveria ser capaz de dominar Agon em batalha. Poliwag, por outro lado, seria o núcleo de sua equipe de chuva, acompanhado por um Swampert mega evoluído. Juntos, a sinergia deles em uma equipe de chuva seria incrivelmente poderosa. Se Caim planejasse se tornar um dos 4 membros da elite de OEM, sua principal estratégia seria uma equipe focada na chuva. Quanto aos seus outros Pokémon, eles provavelmente continuarão sendo seus ases secretos. Após capturar toda a tribo Carbink, Caim decidiu não continuar cavando na região rochosa. Ele deixaria essa tarefa para os Pokémon locais, eles acabariam eventualmente. Agora que havia chegado à parte mais ao norte da região rochosa, ele sabia que, se escalasse as montanhas, conseguiria ver a árvore da vida. O sol ainda estava longe de se pôr, então Caim decidiu continuar sua jornada. Graças ao movimento teleporte de Zolkin, ele pôde retornar rapidamente ao território de Altaria. Nenhuma distância é grande demais para o teleporte, sem necessário uso 2 vezes. Ele chamou Topius, sua fiel montaria, e com Montefiore acompanhando para proteção, voou em direção ao pico da montanha. Na Ilha Mítica, os Pokémon voadores selvagens eram bastante fortes, e apenas os mais poderosos conseguiam atravessar os céus. Próprio, que Caim outrora lutara para controlar, agora parecia ter ficado para trás em termos de força. Em breve, seus dias como seu cavalo chegariam ao fim.